Olá pessoal, eu estou de volta com mais um vídeo respondendo perguntas. Neste vídeo responderei as perguntas que vocês deixaram no meu penúltimo vídeo, como eu havia prometido. Mas antes de responder as perguntas que vocês deixaram lá naquele vídeo, eu convido você que passa por esse canal, assiste meus vídeos, ainda não é inscrito, que você se inscreva nele, venha fazer parte. E para você receber notificações de postagens novas, é só você acionar um sininho que tem aí embaixo. Pronto, o YouTube vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo novo. Então, venha fazer parte deste canal se inscrevendo nele. Vamos lá então com as respostas às perguntas que vocês fizeram. São perguntas variadas, não é só pergunta de liturgia, são perguntas de vários aspectos da nossa igreja. Portanto, é um vídeo assim, bastante questões misturadas. Vou procurar ser bem sucinto em cada uma delas para o vídeo não se estender, porque são 14 perguntas. Começando pela pergunta da Roseli Baroto. A Roseli Baroto, na verdade, ela não faz uma pergunta, ela pede uma sugestão. Ela pede que eu faça um vídeo sobre Ezequias e pergunta também indicação de livro sobre Ezequias. Roseli, eu já fiz um vídeo, aliás, eu acho que mais de um vídeo sobre Ezequias. Dê uma olhadinha aí na playlist do meu canal e você vai ver que tem vídeos sobre Ezequias, como fazer Ezequias, como proceder, quem é que faz Ezequias, quem pode fazer, enfim. Todas essas dúvidas sobre Ezequias você vai encontrar ali num vídeo sobre Ezequias. Se eu não me engano, está lá no bloco de vídeos para os mestres, os ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística, para facilitar aí você encontrar o vídeo dentro desses inúmeros vídeos que eu tenho neste canal. E sobre livros, Roseli, eu te indico um livro que eu preparei e que a Paulus publicou, chamado de Luz Perpétua. Neste livro eu dou ali várias sugestões de rito de Ezequias para ministros leigos, também outras orientações, como novena para famílias enlutadas, tríduo para família enlutada, celebração para momento de cremação, celebração na hora do sepultamento, orações para esses momentos. É um livro que vai te ajudar muito, como ajuda muitos ministros extraordinários da distribuição da Sagrada Comunhão Eucarística e também padres, porque tem muitas orientações boas e tem muita coisa prática ali também para o dia a dia. Não deixe de adquirir. A Luz Perpétua, editora Paulus. Ligue lá, faça seu pedido. O David S. pergunta: existe rito próprio para adoração do Santíssimo? Existe alguma recomendação de como conduzir ou participar? Então, David, tem sim, tem ritos próprios para adoração ao Santíssimo, o que fazer, como fazer, isso você encontra inclusive na internet, aí várias orações, ritos próprios para adoração ao Santíssimo. E tem também no sacramentário a orientação de como conduzir, o rito próprio mesmo para a condução da adoração ao Santíssimo. E algumas recomendações de como conduzir e como participar, eu indico que para uma adoração ao Santíssimo é importante que tenha momentos prolongados de silêncio. Às vezes eu vejo a adoração ao Santíssimo onde tem muito falatório, onde tem muitos cantos, onde tem muita fala, não tem nem espaço para a adoração em si, não tem espaço às vezes para o silêncio. Então tome cuidado quando for fazer a adoração, tenha orações próprias, cantos próprios, mas também tem muitos momentos de silêncio, onde as pessoas ficam compenetradas, contemplando, adorando o Cristo Eucarístico, sem falas, sem gestos, sem nenhum movimento. Então, é importante primar pelo silêncio na adoração ao Santíssimo, além das orações que são indicadas. E vale sempre lembrar que
quem deve conduzir deve ser ou um padre, ou um diácono, ou um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. O mesmo serve para manusear a Eucaristia, o ostensório com a Eucaristia. Nunca alguém que não seja padre, diácono ou ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, ou bispo, obviamente. Mas outras pessoas não é recomendado, exceto se o padre autorizar, claro, o pároco autorizar, mas não é recomendado que outras pessoas façam isso, não sendo mestre. A outra pergunta é da Tiana Moreira. Aliás, ela fez aqui 3 perguntas. A Tiana pergunta: gostaria de saber se é antilitúrgico bordar alfaias com imagens de santo. Exemplo, o padroeiro ou a padroeira da comunidade. Tiana, para bordados em alfaias são coisas muito delicadas. São algo que precisa de uma delicadeza, de uma sensibilidade. Então, pode até ter a imagem do padroeiro, mas que ela seja muito discreta. Não vai fazer aquela coisa carnavalesca, carregada. A liturgia pede discrição, a liturgia pede coisas muito singelas. Então, evite sobrecarregar as alfaias, seja uma toalha de altar, seja um sanguíneo, pala, corporal. Aliás, esses seria bom nem ter imagens de santo, pintura, porque fica muito carregado. Na verdade, são brancos com pequenas rendas no seu entorno, que pode ser da cor do tempo litúrgico ou não. De preferência que seja branco, mas não é antilitúrgico também que as bordas sejam coloridas. E ela pergunta aqui, como também escolher um risco de bordado de acordo? É isso que eu acabei de dizer, que seja algo discreto. Geralmente o que se pede para esses materiais, alfaias, são algo alusivos a trigo, a pão, a uvas, esses são riscos de bordados que podem ser feitos, geralmente só no contorno, não preenchido todo, que ele pode ficar muito carregado. Se ele for um bordado bonito, até pode, mas se for aqueles apliques, aquelas coisas mais bregas, evite isso, porque em toalhas de altar, em alfaias, não fica bem isso. Isso fica bom para uma toalha de banho, fica bom para um tapete, mas para a toalha de altar, esse tipo de bordados não fica bem. Então, prime sempre pela discrição, uma coisa bem singela, isso fica melhor. Outra coisa que ela pergunta aqui, precisa usar as alfaias de acordo com o tempo litúrgico, com as cores de acordo com o tempo litúrgico, ou pode ser qualquer cor? Não, não pode ser qualquer cor. Ou ela é branca, ou ela é da cor do tempo litúrgico. O branco pode usar em qualquer tempo, então não precisa ser necessariamente da cor do tempo litúrgico. Uma toalha de altar, por exemplo, não precisa. Pode ser o tempo todo branco. O que não pode, se é tempo comum, tá outra cor, que não seja branca. Se é tempo comum, ou toalha verde ou toalha branca. O branco é o coringa, que pode ir o tempo todo. Então, muitas paróquias só deixam a toalha branca, em qualquer tempo. Até é recomendado que, se for uma toalha verde, ela pode ter um tampão branco em cima, que fica bem. O branco sempre fica bem na toalha de altar. Às vezes, se é tudo colorido, toda vermelha, toda verde, ela fica muito carregada. Então, é uma toalha vermelha, coloca uma discreta branca por cima, deixa só as bordas aparecendo, vermelha ou verde, etc. E por cima branco, fica muito bem assim. Agora, o que não pode é usar qualquer cor aleatória. O tempo litúrgico tem as suas cores próprias. A Maria de Leusa pergunta, é pecado rezar todos os dias na igreja ou é necessário reservar certos dias da semana? Não, Edileuza, pode rezar todo dia se você puder. Pecado é não rezar. Se você tem possibilidade de todo dia ir para a igreja rezar, ótimo. Não há pecado algum nesse procedimento. Pelo contrário, é louvável um procedimento desse, que a pessoa possa ir todo dia à igreja para rezar. É uma iniciativa muito boa. Então, se você tem essa condição, pode ir. Não é pecado, não.
Vaninha Ribeiro pergunta: na consagração a Nossa Senhora, o certo é como filha ou como coisa? Então, aquela oração da consagração a Nossa Senhora, guardai-me, protegei-me como coisa e propriedade vossa, ou como filha ou propriedade vossa, na oração, tem essas duas expressões. Eu vou dizer para você do original da letra. A letra, quando foi composta, quando foi escrita, ela foi escrita como coisa e propriedade vossa. Depois as pessoas acabaram achando assim que coisa fica meio estranho, então se diz filho ou filha, mas o correto, o original da palavra, da oração, a pessoa que a compôs como coisa e propriedade vossa. Não no sentido de se tornar a pessoa objeto, mas no sentido de ser algo de entrega total nas mãos de Nossa Senhora. É nesse sentido. Deixar que Nossa Senhora domine, que Nossa Senhora proteja, faça ali a sua vontade naquela pessoa. Nesse sentido, a palavra coisa, não de se tornar a pessoa um objeto. Mas como soa como objeto, muita gente prefere substituir coisa por filho ou filha. Mas não tem problema algum, você pode dizer filho, filha também. Nossa Senhora entende perfeitamente e sabe que você está se colocando como filha diante dela. Então, qualquer uma das posturas você escolhe. Luan Oliveira fez várias perguntas num só bloco aqui. O Luan, a primeira pergunta, ele fez 4 perguntas de uma vez. A primeira pergunta do Luan é se pode celebrar missa com cálice de vidro. Poder pode, mas não é o mais indicado, Luan. O cálice tem que ser um material nobre. Geralmente, cálice de vidro dá a impressão de um cálice qualquer, desse que você compra em supermercado, desse que você toma vinho em casa. Então, banaliza a Eucaristia. Não é indicado celebrar com cálice transparente, com cálice de vidro, mesmo que ele seja um cálice bonito. O material para o cálice é outro, que não seja... pode ser vidro, mas não é o mais indicado. Não sei se você está me entendendo. Ele não é tão nobre quanto outros materiais. Então, é bom evitar celebrar com cálice de vidro para não banalizar a Eucaristia. Ele pergunta também, leigos podem ter livros de altar, como por exemplo, missal, lecionário, sacramentário? Pode sim, Lua, não há problema algum de uma pessoa leiga ter esses livros, mas primeiro veja se o livro lhe vai ser útil. Por exemplo, um sacramentário não é um livro que um leigo que não vai desenvolver sacramentos possa ter. Para quê? Esse é livro de sacerdote que vai ministrar sacramentos, então não tem muito sentido. Agora, o missal pode você conhecer o missal. O missal é um livro de altar para o padre celebrar a missa, mas se você quer estudar o missal, eu até recomendo que em vez de ter o missal, você tenha a instrução geral do missal romano, que saiu à parte, um livro justamente para os leigos, né? Aquela primeira parte do missal, que são só instruções, saiu um livro à parte. Mas não é proibido e nem pecado que você tenha um missal em casa, também um lecionário. São livros muito caros. Geralmente as pessoas não têm um livro desse que custa entre 300, 400, 500 reais, depende da encadernação. Então, são livros de altar apenas, que a igreja tem. Não é qualquer pessoa que tem um livro desse em casa. Mas não é pecado e nem proibido. Outra pergunta do Luan é, acólitos não instituídos podem usar alva de renda ou bordada ou apenas branca? Luan, os acólitos geralmente têm uma vestimenta própria, que é uma túnica preta com sobrepeliz em cima, com algumas rendas em volta, mas nada de coisas muito rendadas. Então, a veste própria do acólito é essa. E ele pergunta, por fim, também se leigos podem ter o breviário e recitar a liturgia das horas. Sim, isso com certeza pode, embora sejam orações próprias, assim, mais vividas por padres, por religiosos, por freiras, os leigos podem sim ter a liturgia das horas e fazer o breviário com a liturgia das horas e fazê-la sem problema algum. Pode sim, Luan. A Gleice Cabral pergunta, ajoelhar no ato penitencial é permitido? E ela pergunta também, e fazer o sinal da cruz após, pode?
Você é livre para ajoelhar na hora do ato penitencial. Dentro do rito da missa, não pede que se ajoelhe no ato penitencial. Mas se você quiser ajoelhar nesse momento, pode, não há problema nenhum. Embora o rito da missa não contemple essa postura na hora do ato penitencial. Aí seria uma escolha sua, mas se você quer seguir a missa como ela é indicada, no momento do ato penitencial não se ajoelha. E nem se faz o sinal da cruz no final. Silvio Pires pergunta, é permitido o ministro extraordinário da palavra rezar a oração do embolismo após a oração do Pai Nosso? Eu já vi ministros da palavra fazendo, outros não. Essa é uma oração do rito da missa, né? Não é proibido de fazer, mas poucos fazem. Geralmente é uma oração da missa, das partes fixas da missa. Então não é muito indicado que faça, não. É melhor não fazer. Reza só o Pai Nosso e já está de bom tamanho. José Ronei, de São José dos Pinhais, Paraná, pergunta. Posso estender a mão quando o padre apresenta o Santíssimo no momento do Cordeiro? No momento do Cordeiro, se você quiser estender a mão, pode. O que não pode é na hora da consagração. Na hora do Cordeiro, é uma escolha sua. Você pode estender a mão, não é proibido. Proibido é na hora da consagração, porque só estende a mão padres com celebrantes. Então, na hora do Cordeiro, se você quiser estender a mão, pode. Mas também não está no rito da missa estender a mão na hora do Cordeiro. José Lucas pergunta, primeiro ele diz, padre, o senhor não respondeu a minha pergunta no vídeo anterior. Sabe por que eu não respondi sua pergunta, José Lucas? Porque essa sua pergunta eu já respondi em muitos vídeos e inclusive já fiz um vídeo sobre isso. Se você der uma olhadinha lá, você vai ver. Você havia perguntado se pode cantar o salmo fora da mesa da palavra, do ambão. Não é indicado. O mais indicado é por ser um salmo de resposta, uma leitura bíblica, é indicado que ele seja feita na mesa da palavra ou ambão. Maria Nelly Cunha Carvalho pergunta, por que só o padre toma o vinho e para as pessoas da Assembleia se distribui só a hóstia? Isto é certo? Bom, primeira coisa, Nelly, ali já não é mais hóstia e vinho, ali é o corpo e o sangue de Cristo. Isso se faz, na maioria das igrejas, por razões pastorais. Ou seja, às vezes é uma assembleia muito grande, é impossível comungar sobre as duas espécies. Quando a gente comunga do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, essa é a comunhão sobre duas espécies. Não é proibido, é indicado que se faça isso, mas geralmente por razões pastorais, muitos não fazem, porque demanda aquisição de mais vinho, demanda comunhão na boca, agora em período de pandemia ainda que está suspensa a comunhão diretamente na boca, então não é o mais indicado. Então tem muitas razões que impedem, que dificultam que isso aconteça, embora não seja proibido. Em pequenas comunidades pode até fazer isso, com poucas pessoas, pode ser comunhão de duas espécies, mas isso dá um pouco mais de trabalho, é por causa disso só. Mas a pessoa que comunga só do corpo de Cristo, ela já está também comungando do sangue de Cristo, naturalmente, embora ela não beba do cálice. Sabe por quê? Porque na hora que o padre faz aquele momento em que ele pega uma partícula da Eucaristia e coloca no cálice, naquele momento, esta união do corpo e o sangue de Cristo faz com que aqueles que vão comungar do corpo de Cristo, apenas da hóstia consagrada, ela já contém o sangue de Cristo neste aspecto. Então, fique tranquila, você comungando só da Eucaristia, você não comungou pela metade, a sua comunhão se tornou completa. Se não fosse assim, não haveria só a comunhão da Eucaristia. Então, não há problema algum de não comungar das duas espécies. Uma outra pergunta aqui é do Marcos Luiz Catalano Furtado. Uma pergunta meio que polêmica, né, Marcos? Ele pergunta o seguinte, ele faz primeiro uma observação. Aqui no Rio de Janeiro, onde moro,
morreu um ator gay que era casado com outro homem. O padre, que não lembra o nome, celebrou a missa de sétimo dia. Isso pode? Se me recordo, o livro do Código de Direito Canônico, no artigo 1184 e 1185, proíbe isso. Como fica? Bom, vamos a alguns esclarecimentos aí, Marcos, sobre a sua questão. Bom, primeiramente, o ator que morreu, penso que você se refere, não, você se refere ao ator Paulo Gustavo, que morreu recentemente. O padre ou os padres que presidiram a missa, que celebraram a missa de sétimo dia lá no Cristo Redentor, foi o padre Jorjão, que presidiu a missa, celebrada pelo padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor. E eles celebraram, obviamente, com autorização do arcebispo, caso contrário, não fariam. Mas você está um tanto quanto equivocado com relação a esses artigos, porque esses artigos não proíbem. Paulo Gustavo não se enquadrava dentro das proibições que se refere aos cânones deste que você citou aqui. Eu vou só lê-los e explicá-los para que isso fique bem claro e mostrar que não se enquadra. A igreja não faz essa distinção ou discriminação de pessoas. Vamos lá então. Código de Direito Canônico, artigo 1184, parágrafo 1º, que diz: devem ser privados das exéquias eclesiásticas, a não ser que antes da morte tenham dado algum sinal de penitência. Vamos então, quais são aqueles que estão privados de exéquias eclesiásticas e de missa de sétimo dia, obviamente. Primeiro, os apóstatas, os hereges e cismáticos notórios. Bom, Paulo Gustavo não se enquadrava em nenhum desse parágrafo. Segundo parágrafo, os que tiverem escolhido a cremação de seu corpo por motivos contrários à fé cristã. Paulo Gustavo teve seu corpo cremado, mas a sua cremação não se deu por motivos contrários à fé cristã. Não foi por ritual de magia negra, não foi por nenhuma outra situação que depõe contra a fé cristã. Então, isso também não é impedimento de missa de sétimo dia. Terceiro parágrafo. Outros pecadores manifestos, aos quais não se possam conceder exéquias eclesiásticas sem escândalo público dos fiéis. Ou seja, não foi nenhum escândalo o fato de se celebrar a missa de sétimo dia dele só porque ele era homossexual. Isso não é impedimento. Você imagina se isso fosse impedimento? Isso é descabido. Não existe essa problemática, essa situação. A igreja não compactua. Então, também não se enquadra nesse parágrafo. E um outro parágrafo. Em caso de dúvida, seja consultado o ordinário local, a cujo juízo se deve obedecer. O ordinário local é o bispo. Então, se houvesse alguma dúvida com relação a essa situação, com certeza os padres teriam consultado o arcebispo, Dom Orani, e com certeza consultaram, mas não havia impedimento nenhum de fazer. Eu acho que nem precisava consultar, porque não tem algo que desabone, nenhum impedimento com relação a isso. E o outro cânone, logo em seguida que você cita, é o 1185, que é um único parágrafo, né? A quem se negarem exéquias eclesiásticas, deve-se negar também qualquer missa ezequial. Ezequiel, desculpe, Ezequiel é nome de gente. Ezequiel. Ou seja, se tivesse negado as exéquias dele, poderia também negar a missa de sétimo dia, o que não foi o caso. Então, Marcos Luiz, o caso do ator Paulo Gustavo não se enquadra em nenhum desses cânones que você citou. Espero ter respondido a sua pergunta. E a última pergunta, a pessoa pediu para não se identificar. Essa pessoa pergunta o seguinte: um padre
poderá fazer a homilia só do Evangelho e não falar nada sobre as outras duas leituras? Não é indicado. Um padre que prepara bem a homilia, ele fala dentro da homilia em aproximadamente 12 a 15 minutos da primeira leitura, da segunda leitura do Evangelho. O ideal seria isso. Não há proibição de se falar só do Evangelho. Às vezes, há tanta coisa a se falar do Evangelho que, se for falar de todas as leituras, a homilia vai se estender muito. Se pelo menos do Evangelho o padre falou, não há problema algum. Problema seria se o padre fizesse uma homilia e não citasse nenhuma das leituras, nem o Evangelho. Aí sim ele estaria fazendo uma péssima homilia que nem poderia ser chamada de homilia, porque a homilia tem que estar fundamentada na palavra de Deus, ou seja, nas leituras correspondentes àquela celebração. Se ele não fizer isso, aquilo não pode ser chamado de homilia. A homilia deve estar fundamentada nas leituras do dia, pelo menos no Evangelho, ou então em uma das leituras. O que não pode é não ter nenhuma referência às leituras do dia e ao Evangelho. Espero ter respondido sua pergunta. Por hoje é isso. Deixo aqui meu abraço, minha bênção. Não esqueça de também dar o seu joinha. Deixar comentários. Se você tiver dúvidas, perguntas que ainda não foram feitas, dúvidas que você tenha, deixa aí embaixo. Depois que tiver pelo menos umas 7 a 10 perguntas, eu faço um outro vídeo só respondendo perguntas. Então deixa aí a sua dúvida, a sua pergunta. Deixe também seus comentários, mesmo que não seja dúvida, pergunta. E compartilhe esse vídeo com os seus contatos, seja equipe de liturgia, equipe de celebração, pessoas que querem conhecer mais sobre a nossa igreja. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até o nosso próximo vídeo.